Seneca era conselheiro de Nero, o homem mais poderoso do Império Romano. O imperador que mandou matar a própria mãe, que incendiou Roma e culpou os cristãos, que perseguiu filósofos e senadores por pura paranoia. E Seneca, que pregava desapego, que escrevia sobre a brevidade da vida, que dizia que o sábio não teme a morte, ficou do lado desse homem por anos, acumulou uma fortuna obscena, pregando pobreza, aconselhou um tirano enquanto escrevia cartas sobre virtude. No final, Nero mandou Seneca se matar, e Seneca o obedeceu, abriu os pulsos, entrou em uma banheira, ditou suas últimas palavras para os seus discípulos que choravam ao seu redor. Não conto essa história para destruir a imagem de Seneca. Conto porque a contradição dele é mais honesta sobre a condição humana do que qualquer coerência artificial poderia ser. Ele sabia tudo sobre como viver bem e viveu mal em vários aspectos fundamentais da vida. E mesmo assim, o que ele escreveu continua verdadeiro mesmo após 2000 anos, porque a verdade não depende de quem a diz, depende do que ela aponta. E o que Seneca apontava era simples, brutal e completamente ignorado pela maioria das pessoas que já ouviu falar nele. Você não tem pouco tempo, você apenas o desperdiça de várias formas. Seneca abriu o tratado sobre a brevidade da vida com uma observação que parece óbvia, mas não é. Ele disse que a maioria dos homens reclamam da natureza, acusando-a de ter nos dado uma vida curta demais. O problema não é a duração das nossas vidas, é o uso que fazemos durante ela. Vamos fazer a conta que ninguém faz porque o resultado é muito desconfortável. 80 anos de vida, menos 27 anos dormindo, menos 11 trabalhando em coisas que provavelmente você não escolheu completamente, menos 5 preso em trânsito e deslocamentos, menos 6 anos comendo e fazendo as tarefas básicas de existir. E o que sobra? O que sobra é menos de 15 anos de tempo genuinamente seu. 15 anos de 80. E desses 15, quanto você passou de fato presente? Quantas horas você estava corpo num lugar e mente em outro? Quantas conversas você teve sem realmente ouvir? Quantos momentos atravessou no piloto automático enquanto pensava no que fazer depois? Seneca escreveu que os ocupados, como ele chamava as pessoas permanentemente distraídas, afazeres e compromissos, chegam ao fim da vida e percebem que ela acabou antes de terem começado a vivê-la de verdade. Não porque foram infelizes, porque nunca pararam tempo suficiente para estar presentes no que estavam fazendo. A vida não foi curta, foi desperdiçada, em parcelas tão pequenas que nenhuma delas parecia fatal. Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513 e a maioria das pessoas que cita ele nunca leu, além das citações de memes. O que Maquiavel realmente descreveu não foi um manual para tiranos, foi uma anatomia do poder, como ele funciona, como se mantém, como consome as pessoas ao redor do centro. E a observação mais perturbadora que ele faz não é sobre os príncipes, é sobre os que servem aos príncipes. Ele descreveu como o poder organiza o tempo das pessoas ao redor dele. Como um governante eficiente não precisa forçar ninguém a trabalhar por ele. Ele cria sistemas onde trabalhar para ele parece necessário, inevitável, até desejável, onde a alternativa parece mais assustadora que a servidão. Você não trabalha para um príncipe italiano do século XVI, mas trabalha dentro de sistemas que foram projetados com a mesma lógica. A empresa que te paga não está comprando seu tempo, está comprando seu tempo mais precioso. Não é o tempo em que você está mais alerta, mais capaz, mais presente. As horas da manhã, as horas do meio do dia, o período em que seu cérebro funciona no seu melhor nível, o que sobra para você são as horas de exaustão, as horas em que você tem energia apenas para consumir passivamente, não para criar, não para construir, não para perguntar se a vida que está levando é a que escolheria se pudesse escolher de novo. Isso não é conspiração, é o funcionamento natural de sistemas que foram otimizados para extrair produtividade, não para proteger tempo. Hannah Arendt fez uma distinção que poucos entendem na primeira leitura. Ela separa labor, trabalho e ação. Labor é o que você faz para sobreviver, repetitivo, necessário, sem deixar rastro. Trabalho é o que você cria, permanece depois de você. E ação é o que você faz no espaço público que tem consequências que vão além de você. A maioria das pessoas passa a vida inteira no labor, fazendo o necessário para continuar fazendo o necessário. Sem tempo, sem energia, sem espaço mental para o trabalho ou para a ação. E o sistema que organiza isso não é malévolo, é eficiente. E eficiência não tem moralidade. Ela otimiza o que foi pedido para otimizar, sem perguntar se o que foi pedido era o certo. God of War é um jogo sobre raiva, na superfície, porque se você prestar atenção no que está sendo dito por baixo das batalhas, é um jogo sobre o peso de ser quem você é e a impossibilidade de escapar do que você fez. Kratos carrega a memória de ter matado a própria família, carrega a marca física disso na pele, literalmente. Passa décadas tentando destruir os deuses que o manipularam para chegar naquele ponto, como se destruir os responsáveis pela manipulação pudesse desfazer o que aconteceu.
você não consegue apagar o passado. No jogo mais recente, ele está tentando ser diferente, tentando ensinar o filho a não ser o que ele foi. E o filho pergunta uma vez por que ele carrega tanta raiva. Kratos responde que não é raiva, é vergonha. Essa distinção é filosoficamente mais densa do que parece numa cena de videogame. Seneca escrevia sobre o peso que os homens carregam voluntariamente. Não o sofrimento imposto pelas circunstâncias, mas o sofrimento que eles fabricam com arrependimento, com a antecipação de catástrofes que nunca acontecem. Ele dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, que a maioria das coisas que nos perturbam são projeções, memórias ou expectativas, e que o presente, o único tempo onde a vida realmente acontece, raramente é tão insuportável quanto o que imaginamos sobre o passado ou o futuro. Kratos está preso no passado. Você provavelmente também está. Só que na versão cotidiana, a conversa de 3 anos atrás que você ainda revisita, a decisão que você tomou e não tomou, a versão de você que poderia ter existido se as coisas tivessem sido diferentes. Esse peso tem um custo, e o custo não é apenas emocional, é temporal. Cada hora que você passa carregando o que você não pode mudar é uma hora que não foi para o que ainda pode ser mudado. Tocqueville viajou pelos Estados Unidos em 1831. Ele escreveu um livro que previu o século XX com uma precisão que ainda assusta nos dias de hoje. Ele descreveu um tipo de despotismo que nenhuma civilização anterior havia experimentado. Não um despotismo violento dos tiranos antigos, que corrompia poucos, mas deixava os outros livres. Um despotismo novo, suave, que não quebrava as vontades, mas as amoleciam, dobrava e aguiava. Ele disse que esse poder seria imenso e tutelar. Não destruiria, mas impediria que as coisas nascessem, que não atiraniaria, mas comprimiria, enfraqueceria, extinguiria e embruteceria os povos, até que cada nação se reduzisse a um rebanho de animais tímidos e industriosos, do qual o governo seria o pastor. Tocqueville escreveu isso quase 200 anos antes do algoritmo, antes das redes sociais, antes da economia da atenção, antes de qualquer plataforma que soubesse exatamente o que mostrar para te manter passivo e satisfeito o suficiente para não questionar nada. O despotismo que ele previu não precisa de força, precisa de conforto suficiente para que a maioria das pessoas nunca pergunte se o conforto que recebe é proporcional ao que entrega. Você entrega tempo, atenção, dados, energia criativa, recebe entretenimento, conveniência e a sensação de estar informado. É uma troca, mas é uma troca que foi estruturada por quem sabe exatamente o valor do que está recebendo e apostou que você não saberia o valor que está dando a ele de volta. Seneca diria que o homem que não sabe o valor do seu tempo é o escravo mais fácil de ter, porque ele se vende voluntariamente, achando que está escolhendo. Michael Foucault passou a vida mapeando uma coisa que parece invisível, mas está em todo lugar. Ele chamava de poder disciplinar, a forma como instituições, escolas, hospitais, prisões e empresas organizam corpos no espaço e no tempo para produzir comportamentos específicos sem precisar de violência explícita. A escola te ensina a sentar quieto, a responder quando perguntado, a organizar sua atenção em blocos de tempo definidos por outros, a medir seu valor por avaliação externa, não porque alguém planejou isso como controle, porque é a forma mais eficiente de processar grandes números de pessoas. Você saiu da escola carregando esses padrões, como se fossem seus. Continua esperando permissão para agir, continua medindo seu valor por aprovação externa, continua organizando seu tempo segundo prioridades que outras pessoas definiram. Foucault não estava dizendo que isso é maldade. Estava dizendo que é o funcionamento natural do poder e que o primeiro passo para não ser completamente definido por ele é perceber como ele opera. Seneca dizia que o sábio não é aquele que foge de todas as obrigações, é aquele que sabe quais obrigações escolheu e quais foram escolhidas por ele sem que percebesse. Você sabe quais são as suas? Consegue separar o que você genuinamente quer do que foi instalado em você, por sistemas que não tinham seu bem-estar como prioridade? Essa pergunta não tem resposta fácil, mas é a pergunta certa a se fazer. E fazer a pergunta certa já é diferente de não fazer pergunta nenhuma. Seneca escreveu uma carta para um amigo chamado Paulinho, que começa com uma das aberturas mais diretas da filosofia ocidental. Ele disse: reivindique a si mesmo, Paulinho, e escolha e guarde o tempo que até agora foi roubado de você. Talvez por ter deslizado entre seus dedos, foi desperdiçado. Persuadir-te de que é como eu digo, alguns momentos nos são tomados, alguns escorregam e alguns são perdidos. A mais vergonhosa das perdas é aquela que vem da negligência, não da dificuldade, não das circunstâncias, da negligência, da ausência de atenção deliberada sobre onde o tempo está indo. E aqui está a parte que Seneca deixa implícita, mas que fica clara quando você lê entre as linhas. O tempo roubado por outros é o menos grave. Você ao menos tem alguém para culpar, uma estrutura para resistir, uma injustiça para nomear. O tempo que escorrega pelos dedos sem você perceber é mais sério, mas ainda tem a desculpa da distração. O tempo perdido por negligência é o mais caro porque foi uma escolha, uma série de pequenas escolhas de não prestar atenção, não perguntar,
de não resistir, uma redenção tão voluntária, tão gradual que nunca parece uma rendição. Hannah Arendt escreveu que o maior crime não é a maldade, é a ausência de pensamento. A banalidade do mal que ela descreveu em Adolf Eichmann, o burocrata que organizou o Holocausto, sem nunca se perguntar o que estava fazendo, tem uma versão muito menor e muito mais comum na vida cotidiana. É a banalidade da vida não examinada. A pessoa que chega ao fim de cada dia sem ter se perguntado uma vez sequer se estava fazendo o que escolheria fazer se tivesse parado para escolher. Sócrates disse que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele morreu por isso. Você provavelmente não vai morrer por examinar a sua, mas pode descobrir que estava vivendo uma vida que merecia mais atenção do que você deu. Seneca morreu abrindo os próprios cursos numa banheira, ditando palavras para discípulos que choravam. Não porque era fraco, porque o sistema que escolheu operar eventualmente cobrou o preço que sempre cobra de quem fica perto do poder por tempo demais. Ele sabia disso, escreveu sobre isso, e ficou mesmo assim, por razões que nunca explicou completamente. Isso não invalida o que ele escreveu, torna mais honesto, porque ele escreveu sobre como viver bem a partir de dentro da consciência de que não estava vivendo tão bem quanto sabia que deveria. É mais difícil aprender com alguém que errou e sabe que errou do que com alguém que finge ter acertado tudo. O tempo que você tem não é suficiente para fazer tudo. Nunca foi, mas é suficiente para fazer o que importa se você parar de entregá-lo para o que não importa, sem perceber que está entregando o seu tempo. A vida não é curta, você só tem negligenciado ela em parcelas pequenas demais para parecerem fatais. Pense nisso. Se você chegou até aqui, curtiu o vídeo, deixe um comentário sobre o que você achou e nos vemos no próximo.